Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia. Você já compartilhou os vídeos anteriores? Vamos tornar aqui uma grande família espiritualista. Eu também quero que você se inscreva no meu canal. Vamos começar então com mais uma abordagem hoje e eu queria falar sobre o caso George Floyd. O que eu fiz? Algumas pessoas inclusive me perguntaram se é possível fazer um mapa astral de um evento específico. Exatamente. Nós podemos, por exemplo, a pessoa vai casar no dia 25 de novembro de 2020 às 17 horas. Você consegue compor uma análise do mapa astral através desse evento. Então foi o que eu fiz. O que eu fiz? Eu analisei o mapa do George Floyd no dia do acontecimento da morte dele e consegui compor o mapa dele e eu vou mostrar para vocês que é um mapa bem interessante e como ele vem revolucionar tudo o que está acontecendo em termos de racismo. Inclusive na homenagem, ele na foto atrás dele, no funeral dele, ele carregava um par de asas de anjos. Portanto, o policial Derek Chauvin, ele ajoelhou-se no pescoço do George por 7 minutos, que foi o tempo, 7, 8 minutos, que foi o tempo suficiente para que culminasse algum problema cardio e deflagrasse a morte do George por asfixia. Vocês todos viram que a morte dele gerou uma revolta social e protestos antirracistas, revelando e escancarando a violência policial. Os protestos de Luther King e Malcolm X foram relembrados nos protestos. George, 46 anos, natural de Houston, ele era atleta cristão e era conhecido como uma pessoa de paz. Era segurança de um restaurante e por conta da pandemia ele foi demitido. Ele foi detido após ter comprado um produto porque ele havia dado uma nota de $20 falsa e a polícia chegou e ele resistiu. Portanto, toda a ação da prisão foi filmada ao vivo. E ele dizia insistentemente: eu não consigo respirar, eu estou prestes a morrer, tudo dói. E ele começa a sangrar pelo nariz, ele pediu água e parou de falar. Ele tinha problemas cardíacos. Os protestos começaram no mesmo dia, duraram todos os dias e o velório foi transmitido, inclusive o velório, e ontem ele foi enterrado, porque hoje é domingo, dia 11 de junho, o dia que eu estou gravando. Foi transmitido para todo mundo e a filha emocionada disse do pai: papai mudou o mundo. E por que me chama a atenção do depoimento da filha? Porque o pai realmente mudou o mundo. Eu fiz um mapa do evento, tá aqui, ó. O mapa do evento em 25 de maio de 2020, às 17 horas, em Minneapolis, Minnesota. Ele tem, por exemplo, olha que interessante, ele tem um aspecto em Gêmeos Libra. Esse Libra, o que é? A falta do respirar. Ele tem um touro em mau aspecto que se relaciona à prisão. Na casa 8, que é a casa da morte. Em touro, que é o pescoço. Então, olha que curioso. No dia do evento, em 25 de maio de 2020, em Minneapolis, iria acontecer, estava fadado a acontecer com Sol na casa 8, que é a casa da morte, Vênus na casa 8, que é a casa da morte, um Júpiter na 3, que foi uma, não infantilidade, uma irresponsabilidade do policial, o Marte na 5, a ação, poderia ter tido uma conversa, podia ter conversado, prendido ele e levado para o carro, não precisava ter feito aquela ação. E eu tenho Netuno na 5, que provavelmente o George estava sob a ação de entorpecentes. E o Nodo na 9, que culmina num evento internacional. Então você tem, por exemplo, o Gêmeos 5, que para mim é algo que se relaciona ao mundo todo, o Libra, que é a falta de ar, o Touro, que é alguma coisa na área do pescoço, e um Capricórnio em mau aspecto na casa 10, que simbolizaria a morte, o pedido de ajuda e a morte em seguida. Por exemplo, o Quiron do evento está em Áries 8-9. O que é o Áries 8? Que eu sempre falo que é o mesmo Quiron, a mágoa, é o mesmo Quiron da mágoa do Brasil, que é Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia, Bombeiro ou Guarda Civil. A mesma mágoa do mapa do Brasil tem no mapa do George Floyd. E o George, eu fiz o mapa dele também. Ele nasceu em 14 de outubro de 73, na Carolina do Norte, e eu vi os trânsitos. Por exemplo, na casa 8, que é a casa da morte dele, não sei se dá para ver, vou tentar até mostrar.
na casa 8 aqui, ó, eu inclusive coloquei, tá vendo? Afogado. Ele tem um Libra em mau aspecto, que é o afogamento. É como se ele não morresse daquela forma com o policial, ele certamente poderia ter algum problema de estar nadando em algum lugar e morreria afogado. O Libra com Escorpião basicamente seria uma morte através da água de afogamento, né? E o mais importante do George é os trânsitos dele, onde são citados que ele... Imagina você fazendo um mapa, eu já fiz um mapa dessa natureza, e descreve assim o trânsito de George. Você vai ser um poderoso agente de mudanças mundiais. É um ciclo que vai até janeiro de 2021. Imagina você fazer um mapa para um rapaz que está desempregado e falar para ele que ele vai ser um grande agente de mudanças. É incrível. Ele estava passando também por um Plutão em quadratura Urano, que seria uma fase de mudanças em massa mundiais. Ou seja, eu descreveria para ele que uma mudança vai ocorrer na sua vida de forma abrupta e você vai abandonar tudo o que é supérfluo. Não deseje a volta dos velhos tempos. Ele também tinha um Saturno em trígono Lua, onde os jovens e especialmente mulheres falarão muito alto a ritmo de sociedade, até dezembro. E ele tem um Júpiter em quadratura Sol até novembro, que esse trânsito deflagra problemas com a lei. Agora, o mais bonito do mapa é a esposa vai ser um instrumento importante social contra o racismo e a filha, ela vai ser uma pessoa que vai combinar a estudar os direitos civis dos negros, né? Muito bonito, eu achei assim muito impressionante. Comparei com o mapa dos Estados Unidos, inclusive em muito péssimo aspecto quando deflagrou problema com o George. Inclusive fala de proteção espiritual, no caso da aura de proteção, que eu vi uma frase bonita na emissora, onde eles falaram que nós brancos estávamos passando por uma espécie de estaríamos nos tornando também negros de coração. Eu achei linda essa frase, porque é verdade. Quando você vê pessoas caucasianas nas ruas lutando para parar com o racismo, isso é muito interessante. Hoje, inclusive, eu publiquei uma foto, até vou ver se eu consigo capturar aqui. Foi uma foto que eu acabei de postar, quer ver? Vou te mostrar para vocês, muito triste. Aliás, eu peguei do campeão da Fórmula 1, como é o nome dele, filho? Me fugiu agora o nome. O Hamilton, que aliás eu sou fã porque ele é vegano. Eu coloquei hoje na minha rede social, dê uma olhada. Dá para ver? São duas meninas brancas brincando com seu negro de estimação. Eu falo com a voz embargada, porque isso aconteceu quando eu nasci. É inacreditável que há 60 anos atrás as pessoas colocavam uma outra criança dentro de parecia uma cúpula para pássaros e brincava como se fossem de estimação. Ou seja, quando eu nasci, tinha gente brincando com crianças em zoológicos, gente. As pessoas visitavam zoológicos de africanos. Isso é inaceitável. Racismo não é mimimi. Somos uma única raça. Essa raça é a raça humana. Parem, por favor, parem. Eu vou ficando por aqui. Vou me preparar para o próximo programa, para o próximo vídeo que eu vou gravar então agora em seguida. Namastê, gratidão, tenham um bom dia.